Então a rodada esse do debate do Elias Jabbour versus os 20 liberais. Se inscreva, deixe seu like e é claro, deixe comentário também. Bora lá então, gente. Vou terminar esse negócio logo. 10 minutinhos. Então, para fazer o debate de 10 minutos ininterruptos, né, sobre um tema, quem ganhou foi 19 bandeiras verdes e foi a Anne. É claro que essa moça ganhou. É claro que eles escolheram, assim, com toda certeza, a melhor representante, dentre todos eles. Ah, obrigado. Realmente muito acessível meus horários, né, de live. Cadê? Vamos lá, Felipe. Nossa, o debate das mães de direita versus mães de esquerda tá tão ruim assim. Deve estar mesmo. Qual tema vocês gostariam de... Ela que escolhe. Elias, eu queria muito conversar com você sobre a Venezuela. Podemos falar lá sobre vem. isso? Claro. Fechou então? Vai ser sobre a Venezuela. Então, 10 minutos, foi. Então eu quero começar perguntando se você acha que as eleições foram democráticas na Venezuela que aconteceram no dia 28 de julho de 2024. Eu acho que não. Eu acho que nenhuma eleição, uma eleição que ocorre em um país sob estado de exceção, ou seja, cercado geopoliticamente, cercado militarmente, sob sanções econômicas severas, pode ser considerada democrática. Então, nem para um lado, nem para o outro. Então você está querendo dizer que a culpa da ditadura na Venezuela é a pressão internacional que a Venezuela sofre? Então, sim. A narrativa de fraude, ela é inserida num conflito geopolítico muito claro. Muito claro. Eu não preciso explicar para vocês, né? O sistema eleitoral venezuelano, ele é considerado historicamente robusto, né? Por vários observadores internacionais. Até o ex-presidente, o Jimmy Carter, né, chegou a afirmar que o sistema eleitoral venezuelano é o melhor do mundo. Voto eletrônico. Tem comprovante até, né, do voto. Tipo, é o famoso voto impresso que o pessoal inventou aqui. O que é foda. O que é foda. Mas assim, o que me parece sinceramente, é tão democrático quanto qualquer sistema eleitoral que existe no mundo capitalista hoje. Tão democrático quanto isso. O que assim, né? Não é exatamente democrático também. Não é exatamente tão democrático assim. Mas a narrativa de fraude, ela tá inserida muito claramente no conflito geopolítico para minar a legitimidade do governo venezuelano. A gente sabe de muita coisa que aconteceu posteriormente, né? Então você está querendo dizer que os prisioneiros políticos, a imprensa que foi fechada, as pessoas que ficaram em centro de torturas torturados, que as estatizações das empresas, que a miséria, que a fome é culpa do resto do mundo, não é culpa de Chávez e Maduro. É isso. Só para a gente entender aqui como é que você pensa. Quero entender como você pensa. Deixa eu falar uma coisa para você. A Venezuela, até o ano de 2014, foi o país que teve os melhores, foi o país que mais melhorou seus indicadores sociais. Em 2014, Tem relatório sobre a eleição de 2024 Carter Center, né? Demonstra o processo de votação foi bastante pacífico, teve a participação de um grande número de pessoas. O sistema eletrônico, né, de votação, ele tinha suas salvaguardas, né, que foram consideradas suficientes pelos observadores internacionais. Isso fecha a parada, a questão de se é democrático ou não é, enfim, sem fazer essa discussão de o que é realmente uma democracia. Foi um processo eleitoral que se deu, né, e que foi considerado de acordo com os conformes. É como se ela quisesse entender, não. Não, realmente, ela não está interessada em entender, né? Absolutamente nada aí. Não, só para eu entender, o que são esses indicadores sociais? Vou só dar um exemplo. Para entender, indicador social, o que ela, puta que pariu, né? Ela falou, prisão. Gente, assim, ela não conhece o que os Estados Unidos fizeram em Abu Ghraib, por exemplo, né, na prisão de Abu Ghraib, para presos do Iraque, né, presos políticos do Iraque, perto de Bagdá, aparentemente, né, tortura praticada pelos Estados Unidos, em países estrangeiros, e não é, sei lá, há muito tempo atrás. Quando que estourou o escândalo? 2003? Por aí? Analfabetismo. Okay, a Venezuela se tornou um território livre do analfabetismo em 2009 e 2010. Em 2014, a Venezuela é um país de monocultura de petróleo. O preço do petróleo caiu 300%. Então, isso levou ao quê? A uma crise cambial na Venezuela. Essa crise cambial levou com que a Venezuela fosse incapaz de comprar comida, remédio fora da Venezuela. Então, aí é um primeiro ponto. Segundo ponto, a partir de 2015, a Venezuela passa por sanções econômicas de fora para dentro. E, fora isso, a Venezuela foi expulsa do sistema de pagamento internacional. O que significa isso? Os dólares da Venezuela, ou qualquer moeda forte da Venezuela, ela não servia para que a Venezuela pudesse comprar remédio, comida, etc. Ou seja, isso gera uma crise cambial e gera uma espiral inflacionária muito grande. O que eu acho? Deixe os países como a Venezuela, Cuba, sem sanções econômicas. E vê o que dá. É verdade.
Porque se é tão ruim, porque se o socialismo venezuelano, que eu tenho muitas críticas, eu tenho papers acadêmicos sobre isso, tenho muitas críticas a Cuba, muitas críticas à Venezuela, a forma como eles constroem suas economias. Mas se o capitalismo é tão melhor que o socialismo, por que os Estados Unidos, por exemplo, ou a Europa, insistem Eu não peguei referência. em coerções econômicas para matar uma população de fome, por exemplo? Você sabia que a Venezuela, por exemplo, não pode comprar remédio? Os Estados Unidos, os americanos tentaram deixar de vender vacina para a Venezuela, por exemplo, não deixa chegar lá. Por que se é tão ruim, não deixa morrer por si só? Esse é o ponto que eu trago, entendeu? Sabe? É a ditadura, porque é sempre isso, né? É sempre a dicotomia de ditadura e democracia. Como se os Estados Unidos fossem uma grande democracia, né? Ou seja, uma democracia que precisa bombardear povos. Eu suspeito que ela não vai responder essa questão. Mas assim, faz sentido, né? Se o socialismo é tão ruim, não funciona, deixa cair de Maduro, né? Pra quê? Impor embargo, sanções econômicas, né? Gente, embargo ele não serve pra punir governo, né? O que o embargo pune é a população. Não é uma punição cirúrgica teleguiada que afeta apenas a estrutura que tá no poder, né? Ela atinge todo o metabolismo da sociedade. Atinge a moeda, atinge crédito, importação, todo o sistema bancário, né? Logística, alimentação, é claro também, remédios, tudo. E isso afeta de forma muito mais brutal a população de um país. É basicamente isso que se procura quando você impõe um embargo a um país. Violentar a população para chegar a um objetivo, né? Para cumprir com um interesse. Inteiros, matar pessoas, matar velha e criança em Gaza, por exemplo, como acontece agora, como se fosse um exemplo de democracia. Né? Ou seja, sabe a diferença, por exemplo, entre o que o Hitler fez na Europa e os países que colonizaram a África, por exemplo? É que o Hitler... E o Stalin? E o Fidel Castro? O Stalin derrotou o nazismo. E vamos seguir em O Venezuela. Stalin derrotou o nazismo. Tem que... ela, é claro, ela não responde, né? Ela começa a falar de quem? De quem? Stalin prontamente tirou uma colher comicamente grande do seu bolso e comeu todo o sorvete do pote de uma única vez, deixando a minha avó em choque. Seguimos. Em Venezuela. Porque senão Mas a gente sai muito nazismo. do tema da Não, o Stalin derrotou o nazismo. Passando pano. Você terminou seu argumento? Não passei pano, não. Stalin derrotou o nazismo. Só isso. Tá, então ele fugiu do tema aqui mais uma vez. Não, eu respondi a sua pergunta. De falar, Elias. Então fala. Fugiu do tema respondendo a pergunta dela. Falando sobre Venezuela. Seguimos. A gente acabou de ver aqui uma afirmação muito grave de alguém falando que a ditadura que acontece dentro da Venezuela com gente que está sendo torturada em centro de tortura é culpa das sanções econômicas de outros países e não é culpa do Maduro e do Chávez que lideraram esse regime comunista socialista que acabou com um país que era um dos mais ricos da América Latina antigamente. E aí, Elias, você até comentou na minha fala anterior que eu estava muito braba aqui falando com você. E isso de fato me tira do sério. Me tira do sério porque você está aqui para fazer corte para rede social, para ganhar voto. Com toda certeza. Com toda certeza. Elias Jabbour, o único interessado em fazer corte para rede social aqui. É inacreditável, ela é inacreditável, velho. Para levar ideias que acontecem na Venezuela para dentro do Brasil. E isso me tira do sério. O problema é seu, Elias, não é meu? Eu tenho uma amiga que ficou 551 dias num centro de tortura na Venezuela. Mas isso é problema seu. E escutar você nervosa. Fontes, minha amiga. falando que a culpa disso é dos Estados Unidos, me tira do sério e devia tirar todo mundo do sério Então, aqui. E que fique claro, se você mora no Rio de Janeiro, nunca deposite um voto num sujeito como esse que está passando pano para regime ditatorial. Não, quem passa pano para regime ditatorial aqui é você. Que a maior ditadura militar do mundo é os Estados Unidos. Eu falei que momento dos Estados Unidos que eu me esqueci que a maior ditadura militar do mundo é os Estados Unidos. Vamos lá, mas enfim. 150 bases militares. Primeiro, o que você acha sobre os presos políticos da Venezuela e a censura de todos os jornais e veículos de imprensa que acontece sobre lá? Primeiro que a principal televisão de oposição, o principal canal na China... oposição. Da Venezuela, a gente está falando de Venezuela. Não, estou falando da Venezuela. O canal de televisão continua existindo. É o canal estatal, que passa desenho estatal que faz Maduro ser um super-herói para as crianças. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é liberdade de expressão. Que maluquice. A democracia... Você defende a liberdade de expressão? Claro que eu defendo. Defende? Como que funciona a liberdade de expressão na China? Oi?
Por que TikTok não existe na China? Eu sei que fui para a China sem querer, Não. mas eu achei que você não ia responder não, isso. primeiro você que é um a- aberto primeiro, defensor da censura. primeiro que a China tem suas próprias Big Techs. E ela... O TikTok, por exemplo, um aplicativo chinês. Só uma coisinha só. Que o chinês não usa, não tem acesso, bloqueado. Ela vai determinar o que funciona lá dentro do nosso, assim como os Estados Unidos. Os Estados Unidos não queriam comprar Mas a gente TikTok. Tá falando dos Estados Estou falando Unidos. da China. A China tem suas próprias Big Techs. Que proíbe o TikTok de ser usado pelo chinês. Mas isso é uma decisão soberana da China e não dos Estados Unidos. Então, Ô, Mia. voltei. Eu não reagi a esse debate aí, não, do Bruce versus Miorin. E não pretendo, sinceramente, não pretendo. Deve ser uma loucura inacreditável. No Mesma argumento coisa- anterior, eu falei que a cartada da soberania vocês usam para defender as maiores atrocidades. Não, como porque- acontece na Venezuela. Como acontece no Irã. A gente viu lá um manifestante ser condenado à prisão, pena de morte em praça pública. Felizmente, graças à pressão popular, ele não foi. Mas sobre o argumento de soberania, vocês queriam que um manifestante Mas você morresse acha... em praça Mas uma coisa, pública. primeiro que eu acredito que você tem que compreender a história dos processos. Os protestos do Irã têm causas econômicas, não tem? O que acontece com gay no Irã? Hã? O que acontece com gay no Irã? Ela pula de um assunto para outro antes de receber qualquer resposta. Começou falando de Venezuela. Já falamos de União Soviética, Cuba, China, Irã, os gays no Irã. Pode sei. ser gay no Irã? Eu acho Uma que não. pessoa pode ter liberdade sexual no Irã? Eu acho que não. Sabe a opinião das mulheres do Irã sobre as mulheres brasileiras e ocidentais? Vamos falar Você sobre as sabe? mulheres do Irã. As Não, mulheres não. do Irã que até 30 anos atrás faziam faculdade, liam um livro, podiam sair de vocês- saia curta. As mulheres no Irã têm mais presença na universidade que nos Estados Unidos. Pelo amor as de mulheres Deus, no ele está Irã, defendendo as mulheres no Irã que não podem mostrar As o mu- cabelo, as senão mu- são mortas, as mu- as- apedrejadas. as- Lia, as mulheres você tá no passando Irã- muito do limite aqui, você vai perder todos os seus votos. quem está passando limite é você, pô. Você tá falando que as- você fala Não que me não conhece. interrompa, deixei Você você tá falando falar. que as mulheres Deixei do Irã você são falar mais suas horríveis atrocidades. do que as Não mulheres Você não do Irã. conhece, não falei nada disso. Você não conhece a história da Venezuela. Eu Sim, conheço. Você não conhece... Ela muda o goalpost, né? A todo momento, né? Muda a todo momento. História do Irã. Elias, você não Você me conhece a conhece, da você China. não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu Não, mas conheço. você Vamos não voltar demonstra pras conhecimento pra cá. ideias. Vamos voltar a discutir as ideias Você- ao invés de tentar não, atacar o não adversário tô te com essa atacando. tua tática barata de Não, debate. não é tática Ela já tá com ele tantas vezes. Sabe barata. quem eu sou, você não me conhece, Não, não não é sabe te que eu conheço. estudei. Não, o que você mostra para mim até agora é um desconhecimento profundo da Venezuela, porque você acha que um país sancionado é um país que vai entregar o quê? Elias, você Prosperidade? falou que lá existe uma rede estatal defendendo O liberdade papo, por de expressão. enquanto, Você tá sabe o que papo os de jornalistas maluco. fizeram no ano passado? Eles desenvolveram uma IA para conseguir apresentar as notícias que aconteciam na Venezuela, porque eles estão sendo censurados e se aparecer seriam presos, como minha amiga foi. Então é um mau caratismo tremendo Então, você falar que tem liberdade não. de expressão na Venezuela que eu que desconheço. Não, Sendo que não. você fala o que você Só quer falar uma e não tem coisinha coisa só. boa na Venezuela para você Não, defender. a Venezuela tá uma merda. O que eu defendo é o seguinte: retirem as sanções econômicas contra a Venezuela. Retira todas elas. Então você, Retira todas elas. Retira. mais louco que todos Porque não vocês. tem como... você defende que Edmundo Gonzalez seja o presidente da Venezuela? Não foi eleito? Ele não É. foi eleito, então, ele foi Por que- eleito. por que que Houveram por- eleições, por que que- inúmeras ONGs por- já mostraram, não só Por ONGs que como que todos- organizações Por que que internacionais. toda a oposição... Houve fraude eleitoral, que você está que defendendo todas- fraude É eleitoral. muito bom, é muito. Não gosto da pessoa que foi eleita. A gente vai fazer uma eleição paralela para colocar o outro candidato. Nós que somos a favor do outro candidato, vamos organizar uma eleição porque nós acreditamos que a eleição oficial do nosso país não é legítima. Mas a nossa, organizada pelos apoiadores de um candidato em específico, com toda certeza é muito imparcial, né? Com toda certeza é muito legítima. É inacreditável. Por que que todas as eleições... Defende a fraude eleitoral, Bolsonaro. Você está defendendo por a que fraude que da toda- Venezuela. Por que A gente que não tá todas- falando de Bolsonaro. Por que que todos os partidos políticos de oposição reconheceram o Maduro presidente, menos o Edmundo Gonzalez? Nenhum partido reconheceu. Todos Quem reconheceram. foi o Maduro, Não. colocou lá 51% dos Todos votos. os partidos O de Vente Venezuela reconheceu, Não, por exemplo. O eu- principal partido de oposição, ele reconheceu. Não, é que você O não papo, por conhece, enquanto, tá papo de você não sabe nem o que é maluco. ditadura, democracia, é uma coisa vaga, o ditador que manda e tal. Eu Qual que acabei é de o te falar que eu conceito? tenho uma amiga que ficou presa por ser oposição, 551 Eu tenho- um centro eu de tenho tortura. amigos- eu tenho amigos Maria meus. Ouropresa, procurem o nome dela. Eu tenho no amigos Google, meus pra que essa foram história. torturados pela polícia americana, por exemplo, nem por isso estou falando aqui de que os Estados Unidos é uma Mas você tá ditadura. falando que eu não conheço, tô falando que eu conheço. O papo, por Você enquanto, não tá conhece, papo de maluco. Elias. Mas Você não me conhece, Mas você eu não nunca sabe li um quem eu texto sou. teu, eu nunca li um livro Exato, você seu. não vai procurar, me Eu pesquisa, vou então. procurar, então. Mas o fato é,
O fato é que eu não conheço a sua sempre produção. de que eu não escrevi, eu escrevi uma centena de artigos sobre Venezuela, mas isso não interessa, eu tô falando aqui as minhas ideias. Pode crer, pode crer. Foda-se essa amiga sua. Foda-se, foda-se. Ai, ai, nossa, muito insuportável, gente, muito insuportável. Não, pode crer, escreveu muitos artigos sobre a Venezuela, né? Assim, escrever no blog, escrever pra publicar o quê? Na revista Veja é uma coisa. Agora, escrever realmente, publicar academicamente alguma coisa sobre a Venezuela é outra. Ai, vamos lá. Escreveu, vamos lá. A aluna da Renata Barreto escreveu muitos artigos sobre a Venezuela. Não interessa quem eu sou. Não, é isso, suas ideias são essas, parabéns por elas, entendeu? Parabéns, tranquilo, entendeu? Mas retire as sanções sobre a Venezuela, porque não existe democracia possível, e Estado de Direito possível, e mesmo liberdade de imprensa e país sob ameaça externa. Os Estados Unidos, quando teve, por exemplo, o ataque de 11 de setembro, por exemplo, o que aconteceu logo em seguida? Baixou-se o decreto, diminuindo absurdamente as liberdades civis dos Estados Unidos. Ou seja, não existe liberdade onde tem ameaça externa. Do quê? Ele não escreveu. Tudo bem. Desculpa. Tudo bem. Aqui. Acabou. Graças a Deus acabou. Sim, viu vários musicais da Venezuela. É, realmente. Agora, fica aí, né? Fica aí pra vocês a grande responsabilidade de assistir absolutamente todos os cortes desse debate completamente insalubre. Vai sair os cortes do Monark ainda, né? Que a gente assistiu na última live. Puta merda, tem tanto corte do Monark, gente. Boa sorte, chat. Gente, um beijo pra vocês. Então, boa noite. Fiquem bem. Acordem bem também. Até mais.